Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a todos a abrirem também a palavra do Senhor no Salmo de número 29. Aqueles que estão em casa puderem também acompanhar nessa leitura. Aqui no templo estaremos fazendo uma leitura alternada. Eu estarei lendo os versículos ímpares, pedindo para a igreja ler os versículos pares. Salmo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. A igreja, versículo 2. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Todos nós, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Oremos mais uma vez. Deus, nós aqui estamos, reunidos na Tua presença. Oramos, ó Deus, no iniciar do nosso culto a Ti, na orientação da Tua palavra, pedindo a Tua presença no nosso meio, perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus. E oramos neste momento também, ó Pai, que a Tua mensagem fale aos nossos corações. Nos exorte, nos anime e o nome do Senhor seja glorificado. Pedimos a Tua presença em nossas vidas, nosso meio, e que nos conduza neste momento, tanto aos que aqui se encontram no templo local, quanto àqueles que nos acompanham online. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós, neste ano, presenciamos uma primavera meio que diferente. Se vocês observaram, a mudança do inverno, que não era bem inverno aqui em Brasília, mas aquele calorão, né? Parecia mais um momento de verão. Mas o inverno que passa para a primavera ainda não tinha chovido nada. E a gente observa que as flores ainda não estavam vindo porque não havia chuva. Mas se você observou no decorrer, na sexta-feira, talvez aqui em Taguatinga ou em um lugar que você mora, você observou alguns barulhos de trovões, né, relampeando ali, alguns trovões, alguns barulhos, e você percebeu um vento gostoso, né, que ficou o momento da mudança, então, da estação realmente. A primavera para você ali, então, chegou. Mas o que a gente percebe que às vezes acontece na primavera, um dos indícios, é o momento de grandes tempestades. A mudança da estação, ela traz uma tempestade muito grande. E quem tem medo de chuva, entra em grande desespero. E observamos então que nesse período de chuvas, é possível também ouvir várias trovoadas. E o fenômeno da natureza, que às vezes amedronta, e amedronta todos, é realmente o trovão. Quem nunca se assustou com grandes trovoadas? A gente observa que agora a gente entrando nas Escrituras, o salmista ele vai falar de Yahvé, o Deus que está no controle de todas as coisas, e ele tenta explicar aos que o escuta, dizendo como Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas, e que Ele está no governo de tudo e avança com o seu governo e com o seu domínio. O que observamos é que na Bíblia, aqui nos versículos de número 29, há uma relação de trovoadas com
o poderio e a soberania de Deus. Observamos que o salmista trata da descrição aqui para nós de um temporal que, subindo ali onde ele se encontra, porque sabemos que quem escreveu esse salmo foi Davi, do Mediterrâneo, ele passa pelo Líbano e aos longos das montanhas até chegar em Jerusalém. E ele envia então, nesse período de grande tempestade que se assola, as pessoas que pertencem ao Senhor a estar no templo em busca de refúgio. Perceba o que nós temos no versículo 1 ao versículo 2. Nesse salmo de número 29, que são de 11 versículos, podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte que podemos observar é a orientação que o salmista traz de todos devem tributar glórias ao Senhor. E quando lemos filhos de Deus, aqui o salmista vai dizer, olha, autoridades, poderes, todos aqueles que são poderosos devem entender, ouvir e sentir a voz do Senhor. Vamos ler o versículo 1 e versículo 2? Olha só o que diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Aqui é um convite, e vamos dizer que não, de certa forma, uma exortação, para que todos os poderosos da terra possam ouvir e possam sentir a autoridade de um Deus que se encontra agora, então, se avançando com o seu reino. É claro que na orientação de um povo de Israel tão pequenino, uma nação tão pequena diante de todas as outras nações poderosas, e que Davi agora, comparando-se a Deus e o seu poder como uma grande tempestade, avisa e entoa esse hino, dizendo a todas as outras nações que se acham poderosas e orgulhosas pelo seu poderio bélico, pelo seu poder administrativo, e dizendo assim, olha, vocês devem ouvir a voz de Yahvé, vocês devem sentir a voz de Yahvé. E ele vai dizer o porquê. E o porquê se divide então do versículo 3 ao versículo de número 9. E vai trazer então a orientação de como Deus se apresenta às nações que se acham poderosas. Como Deus se apresenta àqueles que se encontram orgulhosos diante do seu poderio, seja político, militar, administrativo. E vai dizer, olha, escutem a voz do Senhor. Vamos ler, olha só o que diz do versículo 3 ao versículo 9. Ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele o faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor dá cria às costas e desnuda os bosques. E no templo tudo diz glória. Mas agora então ao seu povo que também contempla essa tempestade, que essa tempestade chega também a Jerusalém. O salmista então diz ao povo para que diante da tempestade que se aproxima em todas as outras nações, em um certo sentido, o juízo e o reino de Deus se avançando, ele diz, acalmai, prestai atenção, a tempestade chegou, mas o Deus, o Senhor seu Deus, Yahvé, ele sendo e estando no controle de todas as coisas, não desistiu e não deixou vocês a sós, mas vocês estão de certa forma, protegidos por eles e devem se apegar à sua esperança. É o que nos diz no versículo de número 10 e versículo de número 11. Vamos ler? Olha só o que diz. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Nessa noite, queridos, eu quero trazer para nós a orientação sobre a voz do Senhor. Como o salmista está trazendo para nós aqui, de que em momentos de grande turbulência que se encontram as nações, Deus está no controle e na direção de todas as coisas. Nós também devemos observar e ver que o reino de Deus está avançando. O reino de Deus não está
diminuindo. Em todas as nações em que nós observamos e dos conflitos que nós podemos ver, ou nações e poderes e governos se levantando contra a própria lei do Senhor, e às vezes perguntamos, e agora, há grandes tempestades, há grandes momentos de turbulência, o que devemos fazer? E pode ser que possivelmente no seu coração venha dizer, será se está avançando o reino de Deus? O salmista Davi vai dizer para nós que diante de todas as turbulências e tribulações, Deus está avançando com o seu reino e ninguém poderá adiar o seu avanço. Assim, precisamos estar atentos à voz do Senhor. Precisamos estar atentos diante dos momentos difíceis das nossas vidas, sobre a voz do Senhor e sentir a voz do Senhor. É isso que o salmista vai dizer para nós, no convite em que ele vai fazer para o seu povo, e uma exortação àqueles que se encontram orgulhosos diante do poderio que tem, diante do poder que existe em suas mãos, e dizendo, Deus está avançando com o seu poder, prestai atenção na sua voz e no seu, sentir a sua voz. O convite, então, e uma exortação à adoração a Deus. É o que nos diz versículo 1 e versículo 2. Eu quero que você leia comigo de novo. Diz assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O que observamos e que temos a ciência de quem escreveu esse salmo foi Davi. Alguns estudiosos vão dizer que ele estava em um certo momento de grande tempestade, observando do Mediterrâneo, chegando ao Líbano e chegando até Jerusalém, uma grande tempestade que parecia ser tímida, mas que agora estava chegando e se tornou uma grande tempestade que trazia até medo no coração daqueles que estavam em Jerusalém. Nós temos aqui então um salmista comparando ao poder de Deus a uma grande tempestade. E ele então convoca do versículo 1 ao versículo 2, primeiramente, a todos os poderosos a tributar a glória devida a Deus. Quem é Israel diante das todas as outras nações poderosas que existiam naquele período? Quem era Iavé diante de todas as outras nações? Se não havia Baal, se não havia Astarote, outros deuses em que eles serviam, agora então Davi está dizendo, todas as ações são dadas pelo próprio Deus, e Deus ele chama para que como Senhor dos Senhores, todos prestem a glória devida a Ele. Temos aqui, nesses dois versículos, igreja, um chamado a que todos os poderosos da terra venham dar glórias ao Senhor. Todos precisam entender que o Senhor é o único digno de toda a glória. Assim, como nós lemos aqui no versículo de número 1, os filhos de Deus, o salmista está nos orientando e direcionando aos grandes da terra que são chamados então a renderem graças a Yahvé. Quem são esses? Podemos dizer então nessa noite que todos os ricos, todos os poderosos são chamados a se quebrantar diante dos seus orgulhos, a se render ao Senhor, pois Ele se aproxima com o seu poder. Não há homens, não há ninguém poderoso demais que pode lutar contra o reino de Deus que está avançando. Com o seu poder, com a sua força, Deus então chama a todos os homens a estarem atentos a ouvir a sua voz. Tudo o que desfocar da adoração a Deus está nos trazendo orientação então que seria vaidade. Todo poder que se encontra nas mãos dos homens é vaidade e pode ser comparado, vamos dizer, a uma flor que logo se murcha. Assim, versículo 1 e versículo 2 nos traz a orientação de que somos exortados, somos chamados a adorar a Deus. A nós como povo de Israel, nós temos povo de Deus, sabemos que temos certeza disso. Não há outro a quem devemos dar glória e honras. Não há outro a quem devemos exaltar. Mas agora o Senhor está chamando aqueles que, de certa forma, não o reconhecem.
de certa forma estão se levantando contra o seu poder. E ele está dizendo, vocês precisam ouvir a minha voz, vocês precisam sentir a minha voz, e que vocês precisam então dar a honra e a glória devida. O que precisamos entender como igreja, que vivemos nesses dias talvez ainda turbulentos, tempestuosos, agitados, que olhamos para vários lugares e dizemos que muitos estão desviando o seu foco do Senhor. Precisamos compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus se encontra sobre todas as coisas. E Ele exige para que todos os povos venham a reconhecer a Ele como o único digno de ser louvado, engrandecido, ser reconhecido. E é isso que todas as nações precisam saber por meio da igreja. Quem é a igreja? Poderia dizer o mundo nos dias de hoje. A igreja é a voz do Senhor, aquela chamada para, com autoridade, proclamar que Deus está no governo de todas as coisas e o seu governo não pode ser adiado. Ele está avançando dia após dia. Por isso, todos nós devemos estar cientes do poder de Deus e prontos a dar glória ao seu nome. Somos chamados a dar glórias a Deus. Somos chamados a invocar o seu nome. O salmista então explica porque Deus deve ser adorado. Ele vai dizer sim, que todos os poderosos devem tributar ao Senhor a glória e a força. Todos os poderosos devem tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas ele não fica somente aqui. Ele responde o porquê devem todas as autoridades a louvar ao Senhor. Deus, ele vai falar através, a sua voz, através das nuvens. É isso que vai nos dizer no versículo 3 e versículo 4. Olha só o que nos diz. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A igreja, versículo 4. O que nós temos do salmista é que o salmista aqui ele revela isso, a voz do Senhor, comparando a voz do Senhor a uma grande tempestade. É isso que nós temos do versículo 3 ao versículo 9. Queridos, e quem não teve medo de grande tempestade? Quem nunca teve medo de grande tempestade? Eu acho que todos nós aqui já tivemos um medinho de uma tempestade. Outros maiores, outros menores, mas temos medo. E a tempestade que o salmista vai trazer para nós aqui traz também medo ao povo de Deus. Porque é uma tempestade realmente que às vezes vai dizer que apavora quem está passando. E a ação de Deus às vezes pode trazer certos desconfortos aos cristãos. Porque às vezes pode surgir perguntas, será se isso é de Deus? Será se é Deus aqui que está aplicando tais coisas diante de nós? Ou será se é o poder do inimigo? Às vezes pode surgir essas dúvidas diante das grandes tempestades que vêm em nossas vidas. Mas o que o salmista vai dizer é que Deus está no controle de todas as coisas. E a voz do Senhor está sobre todas as coisas. E Ele direciona e coordena todas as coisas. E o salmista vai dizer para nós que o Senhor, a voz do Senhor, ela chama todos então a adorá-lo, pois Ele está avançando com o seu poder. Mesmo que para nós às vezes seja diferente daquilo que esperaríamos, mas o Senhor está avançando. O que observamos do versículo 3 ao versículo 9, queridos, é que o salmista deixa claro que Deus, Ele não é visto. Aqui, o salmista vai dizer que a sua voz, ela se faz sentir e a sua voz, ela é percebida. Assim, o que nós temos aqui é o que o salmista exorta a todos os poderosos a temer a Deus, pois ninguém pode impedir o avanço. Mas o salmista também compara a voz do Senhor a forças inabaláveis da natureza. Nessa parte aqui que ele vai dizer para nós sobre as grandes tempestades, eu queria trazer ênfase em algumas partes que ele fala para nós, de como a voz do Senhor tem avançado, de como as nações precisam perceber que não é a ação de Baal,
que não é a ação de Astarote que está acontecendo, aquele fenômeno da natureza, aquela tempestade, aquela agitação, mas que é o próprio Deus na direção de toda a história, de toda a propagação do evangelho da sua voz por meio de Israel, e que então eles precisam ter a verdadeira entendimento do que está acontecendo ali naquele momento, que é o próprio Deus agindo com o seu poder, com a sua voz. E a orientação que nós temos do salmista, do versículo 3 ao versículo 9, é de uma tempestade que começa frágil, que agora ela vai progredindo. Uma tempestade que talvez começa bem tímida, que outras nações não estão ligando muito bem, mas que ela está avançando continuamente e a voz do Senhor sendo propagada. Na primeira parte que nós podemos observar, no versículo 3 ao versículo 4, é que a voz do Senhor se encontra sobre as muitas águas. Olha o que nos diz no versículo 3 e 4 de novo, vamos ler? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Quem está sobre as muitas águas? De certa forma, quem está sobre toda a tempestade que Davi ali está vendo e outras nações estão vendo? Quem está naquele local e sobre aquela força poderosa é o próprio Senhor. Na tempestade, talvez vista de longe, há um anúncio que o Senhor está chegando. Esse é o anúncio. A tempestade está ali. E quem está sobre ela é o próprio Deus. Pode parecer uma tempestade tímida, e era o que acontecia de onde Davi estava vendo de Jerusalém. No Mediterrâneo, era, como poderíamos dizer, como uma pequena mão de homem. Uma pequena tempestade, mas que de repente ela anuncia aquilo que é certo que estará para acontecer. Yahvé está chegando e não tardará. Yahvé está chegando com o seu poder e não tardará a todas aquelas nações que se acham poderosas, aos reis, aos governadores, a todos que têm aquele poderio, que se sente orgulhoso por elas. Yahvé precisa ser anunciado a essas nações, porque a tempestade que parece ser tímida, ela está crescendo. Os reis devem estar prontos para render a glória devida a Israel. A voz do Senhor está se aproximando, e é isso que nos acontece do versículo 3 a 4. Do versículo 3 a 4 parece ser tímida, ela está no céu, mas agora a voz do Senhor, ela agora desce, a voz do Senhor se aproximou e caiu sobre as montanhas e as florestas. Olha o que nos diz no versículo de número 5, vamos ler? A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O que aconteceu com a tempestade que outrora estava tímida? A tempestade caiu sobre a terra. E houve uma grande modificação. O salmista vai dizer que a voz do Senhor, ela quebrou os cedros. A tempestade chegou na terra, quebrou os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O salmista aqui nos demonstra que como se dá nas tempestades, quando os raios aqui correm depressa e no instante transformam montanhas e derrubam altíssimas árvores, assim também o Senhor, com o seu poder, com o seu governo e sua soberania, está pronto e está direcionando a humilhar e a trazer a queda súbita aos orgulhosos, aos arrogantes, aos soberbos, aos insolentes que se colocam contra ele. Ele vai dizer a todas as nações, ele está sobre todos. A voz do Senhor está se aproximando. A voz do Senhor, ninguém poderá pará-la. É isso que ele diz, do céu, agora a tempestade está na terra. Igreja, nesse momento a gente deve perceber que pode ser que em alguns momentos podemos ser atacados, ser feridos por tais tempestades, em algum momento podemos ser atingidos. Mas quem está determinando isso e agindo isso e nisso é o próprio Deus.
O Senhor que nos chama e que nós sabemos muito bem e temos aprendido como tributar glórias ao Senhor. Mas perceba, a tempestade ela está prosseguindo, ela não para. A voz do Senhor agora, ela causa espanto e alegria. É o que nos diz no versículo de número 6. Olha só o que nos diz: Ele nos faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. O Senhor, com a sua voz trovejante e poderosa, faz saltar com grande medo e depois com reavivados de alegria. É isso que na ação de Deus tem acontecido aqui, e que o salmista escreveu esse salmo e exorta aos poderosos da terra e orienta ao povo de Deus para entender quem está no governo de todas as coisas. É Deus. Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, pode trazer um medo ao seu coração diante da justiça de Deus propagando sobre a terra. Mas quando isso acontecer, saiba e foque que acima da tempestade, quem se encontra é Deus. É Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele quem está no desenvolver de todas as coisas. E ninguém poderá impedir o seu agir, a propagação do seu reino, o desenvolvimento do seu reino. Quem está na condução da história, a igreja, é Deus. Nenhum homem, por mais que se levante, poderoso que seja, pode dizer que tem esse poder. Mas pelo contrário, o próprio Deus está dizendo, eu estou chegando. A voz do Senhor, ela causa espanto sim, mas ao mesmo tempo alegria. Mas o que o salmista vai dizer ainda para nós, que a voz do Senhor separa. É o que nos diz no versículo de número 7, olha o que nos diz. A voz do Senhor despede chama de fogo. No original a palavra despede, o sentido dela é separa. A voz do Senhor faz uma separação. Através daquilo que talvez você já viu aquele fenômeno nas nuvens, em que quando vê o relâmpago e aquela luz iluminando, você vê parece uma separação da nuvem. É isso que o salmista está dizendo. A voz do Senhor, ela despede chama de fogo, ela separa. A voz do Senhor, de certa forma, ela conserva os seus com a mensagem da sua voz e de certa forma traz também condenação àqueles que rejeitam a sua voz. A voz do Senhor despede chamas de fogo. O que o salmista vai dizer para nós nesse sentido, que a voz do Senhor então, ela está cuidando dos seus e ao mesmo tempo sendo anunciados àqueles que são rebeldes. Ninguém pode fugir da sua vontade, ninguém pode fugir do seu reino. Mas o salmista vai dizer ainda no versículo de número 8, a voz do Senhor chega aos desertos e a voz do Senhor então os muda. Olha o que nos diz no versículo de número 8, vamos ler? A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Olha o que nos diz o salmista olhando para o deserto. O que nós temos aqui é algo que era estéril, algo que não tinha sinal de vida, mas agora a tempestade que chega, ela modifica aquela imagem. Aquilo nós temos agora no versículo de número 8, que o Senhor ele faz modificar o deserto. De certa forma, aquilo que era algo infértil, se traz algo como algo fértil. Aquilo que não havia vida, agora tem vida. Onde predominava a seca, agora existe fartura, pois a voz do Senhor está chegando como um grande despertamento aos desertos. É isso que o Senhor fala ao seu povo através do salmista, e é isso que nos traz a situação nessa noite, em que talvez você poderia dizer, mas haverá possibilidade de vida neste local? O evangelho pode ser estabelecido neste local? O Senhor, a sua voz, pode modificar tais situações? O salmista vai dizer que sim, que a voz do Senhor é predominante também no deserto, onde não há vida.
o Senhor traz vidas. Nos lugares ímpios e irreligiosos, o Senhor então traz vida. Através de quê? Da sua ação poderosa, da sua voz sendo proclamada. Mas perceba, igreja, nós não vamos escutar uma voz descida do céu, avisando as nações que o Senhor está chegando. Nós não vamos ver anjos descer do céu e dizer às nações onde não são férteis do Evangelho a proclamar o Evangelho, ou ao nosso bairro. Isso não vai acontecer. Se você tem orado nesse sentido, dizendo, Senhor, manda um anjo, alguma coisa, para poder proclamar aquelas pessoas sobre o Evangelho, isso não vai acontecer. A voz do Senhor será proclamada por você e por mim. A voz do Senhor deve ser proclamada pela a igreja. Aquela que às vezes se encontra tímida, adormecida, ou aquela que está pronta para proclamar o Evangelho. Nós somos chamados a proclamar a voz do Senhor. Os lugares estéreis, quem deve proclamar somos nós. Deus está no controle sobre todas as coisas, nós não temos dúvidas sobre isso. Mas o Senhor também nos chamou para proclamar o seu Evangelho no mundo em que nós encontramos. A voz do Senhor deve ser anunciada. A voz do Senhor, aquilo muda aquilo que parece estéril. É o que nós lemos no versículo de número 8. Mas veja o que nos diz também no versículo de número 9. Vamos ler? Olha o que nos diz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnudas os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Olha só o que nos diz a primeira parte. A voz do Senhor faz dar cria às corças, aquilo que parecia ser estéril, agora pela a grande tempestade que existe, agora as corças dão crias. E o que vai nos dizer agora também que a tempestade vai desnudar os bosques, é a ação de Deus que de certa forma corta os bosques e florestas e o desnuda. Mas o que nós observamos é que diante de todas essas ações que pode trazer medo no coração do crente, o que o salmista nos chama como povo seu é darmos glória a Ele. Olha o que nos diz no versículo 9, na parte B, vamos ler? E no seu templo tudo diz glória. O que o salmista está dizendo, sendo assim, todos que ouvem e sentem a voz do Senhor, são convocados a dar glórias a Deus. E onde? O salmista vai dizer onde Deus se encontra, no seu santo templo. Do medo, possivelmente aqui, terrível da voz do Senhor, que às vezes pode acontecer diante das tribulações que nós também sofremos, e que entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. O salmista então vai chamar a todos aqueles que pertencem a Yahvé e conhecem o santo nome de Yahvé, a viverem o consolos e as promessas anunciadas e materializadas pela voz de Yahvé. Começando onde? Vai dizer, no seu santo templo. Fazendo o quê? Dando glória. Ou seja, o salmista vai dizer que aqueles que pertencem ao Senhor não devem viver amedrontados, mas devem estar prontos a viverem na presença de Yahvé, porque os seus pecados foram perdoados. Eles ouviram a voz do Senhor e entenderam que são servos do Senhor. E assim o Senhor vai dizer que os refrigera, que o Senhor está pronto para os abençoar. É o que nos diz no versículo de número 10, vamos ler? O Senhor preside aos dilúvios, como o rei, o Senhor presidirá para sempre. E no versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aqui o salmista agora realmente confirma mais uma vez, quem está presidindo a tempestade, o dilúvio? O Senhor.
Quem está presente nos momentos de provações suas? O Senhor. Quem está no controle de todas as coisas? O Senhor. E o salmista vai dizer que não é temporariamente, mas é eternamente, porque o Senhor preside aos dilúvios, e como rei, como diz no versículo 10, o Senhor presidirá para sempre. Ele está avançando, e pode ser que algumas vezes nos traz medo, mas nós devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas, e que no momento que a tempestade se tornar tão pesada, devemos correr para perto dele. Devemos estar então dando glórias a Ele e entender que Ele é o nosso Senhor, que se encontra no domínio de todas as coisas. E eu fazendo isso, o que me trará então o Senhor? O Senhor nos diz então, através do salmista no versículo 11, quando estamos prontos a ouvir e dar glórias ao Senhor diante das tempestades que nos aproxima. Olha o resultado para o povo do Senhor no versículo de número 11, vamos ler? Olha só, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Nas tribulações e nos momentos em que nós vivemos, estamos sim entendendo que ouvimos a voz do Senhor. Ouvimos a voz do Senhor e lemos isso nos evangelhos, quando, por exemplo, o filho amado foi batizado por João Batista, e a voz do Senhor trovejou do alto e diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me satisfaço. Nós lemos isso nas Escrituras, não estávamos lá, mas compreendemos que o nosso Deus falou isso, e entendemos por fé que Jesus realmente é aquele que satisfez por nós a nossa dívida que jamais poderíamos pagar e nunca poderíamos entrar em comunhão com o Senhor. Mas através de Cristo agora podemos entrar em comunhão com Deus. Entendemos que a voz do Senhor também falou na cruz do Calvário quando diz: está consumado. E as nossas dívidas foram pagas ali por Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, mas em Cristo Jesus somos feitos povo de Deus e agora servimos ao Deus único e verdadeiro que está avançando com o seu reino. E vou dizer, algumas vezes pode trazer para nós desespero diante do agir do Senhor, mas o Senhor chama os seus servos dizendo: corra para o templo, corra para a presença dEle, e dai glória ao Senhor, porque nas suas promessas é que Ele vai dizer que nos trará, que nos abençoará e trará paz a nós nas tribulações. Igreja do Senhor, vivemos dias difíceis. As tempestades parecem aumentar. Mas o que nós devemos ter em mente é que Deus está no controle de todas as coisas. E nos chama a confiar nele e a proclamar a outros povos que o Senhor está chegando. Que o Senhor está vindo. Que a mensagem permanece. E que aqueles que se arrependerem e confessarem a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, haverá lugar para eles no templo. Haverá lugar para eles em comunhão com o Senhor. E nos dias da tempestade, o Senhor os abençoará e trará paz ao seu coração. A nós que servimos a Deus, precisamos estar atentos a isso também. Porque nos dias nossos de provações, nós não podemos correr a outro, mas nós devemos correr ao Senhor e estar prontos e entendidos que a promessa do Senhor também nos alcança. O Senhor nos alcançará e nos trará paz e consolo a nós. A voz do Senhor se encontra presente, igreja. E a igreja é chamada então a tributar honras e glórias a Yahvé. Honras e glória a Deus. O que podemos observar é que o avanço de sua voz pode ser temível, mas há esperança. O avanço de sua voz pode nos estremecer e às vezes perguntar: mas isso foi ação de Deus? Mas ao mesmo tempo Ele nos dá um caminho melhor. Em Cristo Jesus, há consolo para a sua igreja diante das tempestades. Assim todos
os poderosos da terra são exortados também a tributar a glória devida ao Senhor. Todo o seu povo, ele é chamado a estar no templo dando glória a Deus. Demos glória ao Senhor, porque Ele está avançando e ninguém pode impedir o seu agir. E nós, como povo dele, somos chamados a proclamar a voz do Senhor. Oremos nessa noite. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor porque Tu és santo. Porque o Senhor, ó Deus, é digno de toda a honra e glória e nos fez Teu povo. E temos a consciência, ó Pai, que devemos dar glórias ao Teu santo nome. Vivemos em tempos difíceis e muitos se encontram, ó Pai, angustiados e desesperados diante dos momentos difíceis. Mas conforme a Tua palavra, ó Pai amado, nós temos a certeza que nesses momentos de grandes tempestades, de grandes momentos difíceis, devemos correr ao Senhor. E o Senhor, ó Pai, nos possibilita dar glória ao Teu santo nome. E nos apegamos à promessa, ó Pai, que o Senhor nos abençoa. Nos abençoa, ó Pai amado, e o Senhor nos fortalece também com, ó Pai amado, a Tua presença em nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Oramos, ó Pai, que nesse sentido possamos proclamar que o Senhor está avançando com o Teu reino. E que ninguém pode impedir, ó Pai, o Teu avanço. E assim, ó Deus amado, anunciar que há, ó Pai amado, possibilidade para aqueles que se encontram rebeldes diante de Ti, a estarem, ó Pai amado, em comunhão com o Senhor, se arrependendo e tendo fé em Cristo Jesus. Nós oramos nessa noite, ó Pai, que nos faça fortes, que nos abençoe, ó Deus, nesses dias com a Tua paz no mundo que estamos vivendo, para que possamos proclamar a Tua mensagem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor neste momento com o hino de número 304 e eu convido a igreja a ficar em pé para que possamos louvar ao Senhor.